Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão dedicada à Covid-19, organizada pelo Fórum Saúde para o século XXI. O tema da nossa reunião de hoje é Covid-19, preparação e respostas para quebrar um círculo vicioso. E que círculo vicioso é que nós estamos a falar? Ora bem, nós temos um problema de saúde grave, que começou há praticamente um ano, e para resolvermos esse problema de saúde, portanto, os governos e o governo português viu-se obrigado a tomar uma série de medidas, algumas das quais afetam e vão afetar negativamente a economia. Portanto, ao criarmos um problema ao nível da economia, vamos também gerar problemas sociais, nomeadamente no desemprego e na pobreza, que por seu lado também têm que ser resolvidos através, digamos, do próprio Estado, através dos apoios sociais, que no fundo vão também criar problemas nas finanças públicas. E por último, para fechar este círculo vicioso, todos nós sabemos que no pós-pandemia nós vamos ter um problema de saúde que temos que resolver e, portanto, vamos ter que fazer investimentos na área da saúde e, portanto, provavelmente não vamos ter aquele dinheiro que precisávamos para o fazer. E, portanto, é este o tema da nossa reunião de hoje. Durante os próximos 40 minutos, 50 minutos, eu vou estar a conversar com os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço o facto de terem aceitado o nosso convite, e são eles o professor Augusto Mateus, ex-ministro da Economia e presidente da Sociedade de Consultores Augusto Mateus e Associados, e o professor Henrique Lopes, que está aqui hoje na qualidade de membro do Senior Board da European Covid Task Force. Infelizmente, não é possível contarmos com a presença da jornalista do Expresso, a Vera Arregoso, porque por motivos de saúde viu-se impossibilitada de participar. E eu, neste momento, há mais uma vez também referido que contamos, como é habitual também, com o comentário do Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e do professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Eu gostaria de partilhar convosco também aqui alguns slides que nos podem situar sobre este assunto que nós vamos hoje abordar. Portanto, a Covid-19 tem impactos negativos, como todos nós sabemos, na saúde, na economia e na sociedade. E, tal como a maior parte das doenças, ou de outras doenças, ela afeta sobretudo os grupos mais vulneráveis, e, portanto, nomeadamente os idosos e as pessoas economicamente mais desfavoráveis. Ora bem, as medidas que o governo tem tomado para mitigar os efeitos desta pandemia ao nível da saúde, e estou a falar ao nível da saúde, não parecem estar a ser eficazes. E é por isso que eu gostaria de partilhar convosco aqui alguns slides. Não sei se já estão a ver os slides. Andreia, vimos os slides? Ok, muito obrigado. Portanto, estes slides, no fundo, traduzem isto que eu acabei de dizer, ou seja, nós não estamos a ter bons resultados. Nomeadamente, Portugal é neste momento um dos piores países do mundo relativamente ao número de mortos por 1 milhão de habitantes, e o mesmo acontece também em relação ao número de casos positivos por 1 milhão de habitantes. Por outro lado, também, Portugal também não foi capaz de proteger o seu Serviço Nacional de Saúde, que, como nós podemos ver todos os dias através dos telejornais e pelos inúmeros testemunhos dos profissionais de saúde, acabou mesmo por colapsar. Relativamente ao plano de vacinação, o plano de vacinação, portanto, é uma confusão, e ele próprio acabou por contribuir para minar ainda mais a já diminuta confiança dos portugueses nas instituições. E por último, e no campo, mantendo no campo da saúde, as listas de espera para consultas e cirurgias continuam a aumentar. Portanto, perante este cenário, eu penso que é lícito que nós possamos perguntar se realmente os sacrifícios impostos à sociedade e os danos causados à economia não estão a ser exagerados em função dos, não gostaria de dizer, mas vou dizer, maus resultados que estamos a obter ao nível da saúde. E a minha primeira pergunta será, e vai ser para o professor Henrique Lopes, e é a seguinte. Na sua opinião, professor, o que é que acha que falhou para que os resultados sejam tão maus, especialmente quando nós os comparamos com a generalidade, por exemplo, dos países africanos e asiáticos? Ou seja, como é que explicam diferenças tão grandes Sim, e, sim. e também saber se é possível nós darmos a volta a esta situação? Não podem. Muito obrigado pela pergunta.
Eu acho que nós e de uma forma geral, os países ocidentais caímos pela nossa própria arrogância. Todos nós estamos entre os 500 casos 500 mortos por 1 milhão de habitantes da Rússia, os 1.850 casos de mortes por 1 milhão da Bélgica, e todos nós, nos dois lados do Atlântico, estamos nessa circunstância. E estamos porque achamos que tínhamos a capacidade de lidar com uma situação que manifestamente não tínhamos. Nós realmente temos os melhores sistemas de saúde do mundo, isso é incontestável. Temos a maior quantidade de recursos humanos, técnicos de saúde e qualificados do mundo, e temos o maior parque tecnológico à disposição. Contudo, faltou-nos a humildade de olhar para quem percebe do problema. Quem sabe de SARS, ou quem sabia de SARS na época, eram os chineses, os vietnamitas, as pessoas de Taiwan e a Coreia, Singapura, eventualmente. Foi os que tinham passado pela situação do SARS-CoV no início. Quem percebe de doenças infectocontagiosas são os africanos, que têm automatismos em toda a sua estrutura populacional, em todo o seu edifício de saúde está pré-preparado para reagir, com poucos meios, é evidente, mas com automatismos às doenças infectocontagiosas. Nós aqui sabemos muito de cancro, sabemos muito de diabetes, sabemos muito de doenças crónicas, mas não temos a capacidade, não tivemos, e está bem à vista, não tivemos a capacidade de lidar apropriadamente. Eu tinha estado, antes desta pandemia começar, na China, em novembro de 2019, exatamente numa missão da Unesco, em reuniões com as autoridades chinesas, vietnamitas, filipinas e cambojanas. E tudo aquilo estava com mais ou menos recursos, mas tudo estava razoavelmente bem pensado, porque eu tenho que recordar que o alerta para esta pandemia data de outubro de 2007. Não é de 17, é de 2007. E que houve países que se prepararam. Uns melhores, outros piores. Quando nós vemos aqueles hospitais Fangang, em que eles sacam de um hospital de 1.300 camas e o montam em 10 dias, não vão fazer procurement nessa altura. Eles tinham sistemas pré-preparados, tinham as equipas escaladas e sabiam como reagir nos momentos. E quando nós agora olhamos para as nossas performances, nós vemos os nossos péssimos desempenhos de todos nós na Europa. Apenas uns estiveram mais à frente nos momentos, outros estiveram mais atrás noutros, com muita criatividade estatística, não é? Porque, por exemplo, quando nós comparamos dados de mortalidade, chegamos à Inglaterra e, por exemplo, só se pode morrer de Covid até 28 dias, porque se morrer ao 29º dia porque está em cuidados intensivos, já não é contado como morto de Covid, contrariamente a nós e a alguns outros países. Em França, as consolidações do que estamos a ver agora de mortalidade pode, conforme as regiões francesas, consolidar em semanas ou meses diferentes. E, portanto, nós temos que olhar para aqueles países que neste momento têm, por exemplo, 0,4 mortes por milhão, como é o caso do Vietnã, que tinha tido a experiência de SARS-CoV. Países paupérrimos como o Camboja, que estão muito próximos disso. Países inenarravelmente pobres como o Burundi, que têm 0,2. Claro que eu não estou a esquecer que essas estruturas populacionais são muito jovens e, portanto, isso tem um impacto determinante na mortalidade. Mas não explica tudo, nem explica sequer a maior parte. Eu lembro-me que numa missão da Unesco tive uma reunião com autoridades do Ruanda e, com o devido respeito pelas pessoas, atenção, não estou a dizer isto de uma forma desprestigiante, é aquilo que se chama o pobrezinho mas honrado. Os recursos eram paupérrimos, mas aquelas cabeças estavam muito bem arrumadas. E quando chegou agora o momento, eles colocaram sistemas de lavagem de mãos nas ruas, cartazes sem nada escrito, só com imagem, porque muita população é iliterada, e o que é um facto é que funcionou. E o Ruanda, salvo erro, está com 15 casos de Covid de mortalidade por 1 milhão de habitantes. E estamos a falar em países de extrema pobreza, de extremo subdesenvolvimento dos sistemas de saúde. Quando nós presumimos que vamos lidar bem com as situações, quando não temos preparação, quando tivemos 10 anos desperdiçados, 15 no caso do SARS-CoV, quando não temos materiais de reserva, quando não temos uma estrutura que tinha que ser continental para responder com determinado tipo de respostas de material, nada disso aconteceu. Foi um jogo do empurra. E continuamos, neste momento, numa situação complexa que nos faz disputar até questões de ordem política.
Porque nós sabemos que sempre que há, aliás, como foi aqui muito bem dito pelo nosso interlocutor, nós sabemos sempre, historicamente, pelo menos desde a Pérsia Antiga, sempre que há uma situação de epidemias graves, pandemia, na Grécia, em Roma, mais tarde na peste negra, mais tarde já no século XX com a pandemia, temos uma situação sanitária aguda, depois temos uma situação económica aguda, a que se segue uma situação social aguda e uma situação política complicada com extremismos. E, portanto, já que falhámos os primeiros pontos daquilo que deveríamos ter feito no Ocidente e não fizemos, que não falhemos, e eu tenho que recordar, já agora só mais uma coisa, que o sistema DARPA dos países ocidentais, que previa uma resposta às pandemias que pudessem existir, dava em 2016 garantias de que qualquer que fosse a pandemia viral que aparecesse, em 2 meses estaria resolvida. Em 2016, não estou a falar nas calendas gregas. Temos agora a hipótese de dar respostas. E realmente aquilo que foi falado, se temos neste momento o efeito pandémico, a seguir vamos ter um efeito sindémico. É de livro, está escrito, está teorizado e, portanto, todos os casos que não estão a ser tratados e todos aqueles casos que socialmente estão a ser agravados, porque, como foi dito e muito bem, quanto pior é uma epidemia, uma pandemia, piores são os reflexos nos grupos sociais vulneráveis e quanto mais vulnerável, mais o são. Vamos ter que lidar com esses casos. E se não travarmos esses outros casos, vamos agravar, por sua vez, a crise social e essa vai agravar. Sempre aconteceu isso. E, portanto, temos agora também hipóteses, e também para não ser catastrófico, terminaria dizendo, se a situação é de enorme complexidade, há que olhar para aquilo que temos em mãos. E o que temos em mãos é que vamos ter que fazer alterações profundas a muita coisa. E é nos momentos de alteração que nós também temos as ferramentas para poder mudar para melhor. Temos um momento de corte, então que cortemos para melhor. Temos a hipótese de, ao contrário do que algumas pessoas andam a propalar, de não se virem a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é talvez a pandemia o catalisador que nos permite levar a ter maiores razões para tentar alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o momento que eu, a brincar, costumo chamar dos 3 Is. Vai ser necessário muito investimento em saúde, porque para quem diga que investir em saúde é caro, eu pergunto qual é a alternativa que nós estamos a ter agora, que com uma falha de saúde, o que é que está a acontecer à economia do mundo? As grandes potências económicas foram encostadas às cordas, passa a expressão. Vai ter que se fazer um outro I, que vai ser o I da inovação. Inovação nos sistemas económicos, inovação social para responder a estas coisas, não pode ser mais do mesmo. Tem que ser qualitativamente diferente. E vamos ter que fazer um outro I, o terceiro I, que vai ser um I da inclusão. Não é por acaso que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apelam a ninguém ficar para trás. É fundamental também que ninguém fique para trás para não despoltar fenómenos sociais de extremismo que podem conduzir politicamente a situações de grande complexidade. E, portanto, é realmente um grande desafio, mas também, sejamos positivos, é também uma grande oportunidade de fazer coisas que se calhar há muito tempo que já deveriam ter sido feitas, não o foram, e que agora podemos ter as ferramentas e ter as razões e ter a sociedade, a população do lado da mudança, porque, como todos sabemos, mudar é muito difícil. Mas quando as próprias condições que empurram para a mudança levam a que as pessoas tenham que tomar posição, também temos mais facilidade na obtenção dessa mudança e podemos fazer com que esta pandemia, ao contrário de nos atrasar, nos possa fazer avançar, por exemplo, uma década. E isso era muito interessante de acontecer. E pronto, se calhar já falei, mas vocês têm que mandar calar, porque senão eu ponho-me a falar nunca mais me calo com isto. Obrigado, professor, pela sua intervenção. Ao contrário daquilo que acontece na saúde, os efeitos da Covid-19 na economia não são tão visíveis, portanto, nós não os sentimos tanto como quando é na saúde, ou seja, até os próprios telejornais, pronto, que passam, eu diria, se calhar 90% do seu tempo a falar sobre a Covid, falam sempre sobre os problemas de saúde e nunca é raro falarem sobre os impactos que a Covid-19 tem e vai ter na economia. Professor Augusto Mateus, na sua opinião, quais são os efeitos que as medidas adotadas para combater a Covid podem vir a ter na economia e nas finanças públicas? Aliás, alguns já estão a ter. E também já agora, o que é que o governo e as empresas e até nós próprios cidadãos poderemos fazer
para mitigar, no fundo, estes efeitos? Muito bem, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos realmente em tempo de falarmos sobre as coisas e de falarmos com mais interação entre diferentes perspectivas e capacidades. O tempo que vivemos é um tempo, por muito que se fale de ciência, é um tempo de desvalorização muito significativa do conhecimento na formulação das políticas públicas. E, portanto, digamos, tenho aqui uma oportunidade para poder partilhar convosco algum do trabalho que tenho vindo a fazer sobre esta matéria. E, de qualquer das maneiras, como o nosso ponto de partida é a saúde, eu gostava só de, para depois, não vou se calhar ter tempo para poder concluir dessa maneira, mas chamar a atenção para que nós temos que ver as coisas numa perspectiva rigorosa. Isto é, o primeiro erro que se comete é olhar para a saúde como um custo e não como um valor. A saúde é um dos principais terrenos onde se cria valor, onde se ganha ou se perde a batalha pela qualidade de vida e pelo respeito pela humanidade. E, portanto, não pode ser vista como é muitas vezes vista no mundo mais avançado, na Europa, na América do Norte, nos países emergentes que já se tornaram países mais dinâmicos e que estão na OCDE, é muitas vezes vista como um custo. Isto é, o desenvolvimento económico traria tanto dinheiro que permitiria despejar esse dinheiro sobre a saúde e suportar esse custo. Ora, a saúde é um espaço absolutamente essencial de criação de riqueza e de valor, de oferta de carreiras compensadoras para aqueles que investem pessoalmente e coletivamente na especialização, na aquisição de conhecimentos, na criação de carreiras profissionais de valor, e portanto esse é o primeiro aspecto. Depois, a saúde não se compadece muito de conversa fiada, isto é, por exemplo, quando nós olhamos para Portugal no contexto europeu, nós temos uma esperança média de vida superior à média europeia, e portanto o que significaria que e que se traduz também no forte envelhecimento da nossa população, o que se traduziria num bom resultado, mas quando passamos dos anos de vida, idade desses anos, Portugal, que tem cerca de mais um ano de esperança de vida nas mulheres, tem menos 4 em anos de vida com qualidade. E, portanto, vê-se bem, quando nós separamos a economia da saúde, que os próprios indicadores de saúde enfraquecem nos elementos mais relevantes. Não sei se partilham comigo, mas eu já não consigo ouvir em Portugal referências à taxa de mortalidade infantil, que, como sabem, foi uma conquista absolutamente apreciável, porque passámos a fazer as coisas bem feitas, tivemos muito mais educação para a natalidade e tivemos a possibilidade de passar a fazer, digamos, os partos em ambiente hospitalar e, portanto, essa foi um salto qualitativo imenso e é um indicador que foi transformado no tempo em que foi e que não nos diz muito sobre aquilo que é o nosso percurso atual. Um segundo elemento, quando olhamos para a despesa, como sabem, a saúde origina despesa privada e despesa pública, origina pagamento de impostos, origina pagamento de seguros de saúde, natureza privada, de natureza social, de natureza pública, e origina aquilo que se chama o out of the pocket, isto são despesas adicionais que as famílias suportam. Em Portugal suporta-se 27,5% nas despesas de saúde com as despesas out of the pocket, na média da União Europeia isso são 16%. E, no entanto, nós temos uma discussão muitas vezes centrada em formalismos, como se a saúde em Portugal fosse tendencialmente gratuita. A própria expressão de tendencialmente gratuita não ajuda muito, porque, obviamente, o que se pretende dizer é que no coração do nosso sistema de saúde deve estar um Serviço Nacional de Saúde que tendencialmente é pago com impostos, não é gratuito. E, portanto, se olharmos para essa coisa, verificamos que nós pagamos 1% a mais em termos de medicamentos e, sobretudo, é no ambulatório que está essa diferença de 10%, que é absolutamente gritante.
E obviamente que isso coloca as questões de acesso, e eu tenho pertencido a um grupo de pessoas que tem, em matéria de saúde, batalhado para que o sistema seja centrado. Ideias muito simples, muito criticadas por alguns dos nossos governantes nesta situação dramática que vivemos, que é a ideia de que a espinha dorsal do sistema de saúde deve ser o Serviço Nacional de Saúde, e que devemos, no entanto, construir um sistema devidamente complementar, devidamente especializado, devidamente articulado, aproveitando aquilo que é o caminho feito em Portugal e, portanto, a tal ideia de um sistema onde público, privado e social convivem com uma espinha dorsal absolutamente essencial para ser democrático, para as pessoas confiarem. Neste terreno, o Serviço Nacional de Saúde perdeu cerca de 1 ponto percentual nos últimos 10 anos, em termos de peso, né? Portanto, é claramente um terreno em que está mais do que provado algum desinvestimento, e, portanto, nós somos apanhados nesta pandemia numa situação de dificuldades muito significativas. Do ponto de vista económico, e, portanto, a maneira de sair do círculo vicioso de uma pandemia com uma crise sanitária profunda que acaba por afetar mais os mais vulneráveis, para uma crise económica que vai afetar um conjunto de agentes económicos, também eles, eventualmente, já lá vou, porque não é bem assim, mais vulneráveis. E que depois origina uma turbulência social e política significativa. Claro que isso pode acontecer, mas a primeira maneira de o evitar é não separar a economia da saúde. Nós precisamos da economia para dar sentido à eficácia da saúde. A saúde é tão importante que o problema nunca é gastar dinheiro com a saúde, o problema é gastar da melhor maneira possível o dinheiro que alocamos à saúde, porque ela é muito importante. Muitas vezes em Portugal diz que a saúde é muito importante, portanto venha ao dinheiro. Não, é ao contrário. Porque a saúde é muito importante, é preciso investir com grande rigor e com grande qualidade estratégica. Onde as coisas têm que bater certo é muito mais na saúde do que nas salsichas ou na batata frita, não é? E, portanto, nós não temos um orçamento plurianual na saúde em Portugal, o que é uma coisa absolutamente determinante, construir esse orçamento plurianual para poder investir bem na saúde. Quando eu tenho ciclos de investimento de 1 ano, eu invisto mal. Eu nunca amplifico a qualidade dos sistemas, dos agentes, estou sempre a ter pouca racionalidade económica nos investimentos, tenho aquele sistema que vocês conhecem, que é dívidas permanentes, e, portanto, compro mal, compro caro, e tomo muitas vezes decisões muito irracionais. Obviamente, se o nosso sistema de saúde, se o nosso Serviço Nacional de Saúde fosse centrado nos cuidados de saúde, não no utente. O utente não é nem cidadão nem consumidor, é um consumidor e um cidadão diminuído. Nós temos que ter, onde temos que ter cidadãos é naqueles que precisam de cuidados de saúde para serem portadores de todos os direitos, independentemente do seu poder de compra. E, portanto, aqui nós precisamos para evitar esse círculo vicioso, de continuar a batalhar para que a saúde seja gerida de forma racional no plano económico e financeiro e para que a economia respeite a saúde como uma das principais jazidas de criação sustentável de riqueza. Eu não sei se fizeram esta reflexão, mas se fizerem as contas, nós teríamos na viragem do século XX para o século XXI à volta de um bocadinho menos de 1.000 milhões de pessoas envolvidas na globalização. Quando digo envolvidas, são os trabalhadores que estão em cadeias de valor globalizadas, as empresas que têm, digamos, produções e atividades que se articulam umas com as outras, e nós produzimos ao longo destas 2 primeiras décadas do século XXI uma circulação infernal de bens, serviços e pessoas do ponto de vista da globalização das atividades económicas. E, portanto, quando chegou o SARS-CoV-2 como crise mundial, nós seríamos capazes de ter à volta de 2,5 vezes mais, cerca de 2.500 milhões de pessoas envolvidas na globalização.
E obviamente fizemos isto com pés de barro, fizemos isto sem prestar atenção à resiliência, sem prestar atenção à redundância que é preciso ter para poder ter sistemas desta dimensão. Não sei se têm noção, para produzir um automóvel desses que andam pelas ruas, isso envolve a colaboração de cerca de 40 mil empresas, muitas vezes multiplicada por 3, porque uma parte do abastecimento de peças ainda se faz numa lógica tricontinental e, portanto, teriam que multiplicar por 3, porque são as empresas mais das Américas, da Europa e da África e da Ásia. E, portanto, nós temos um sistema económico que não só funciona com custos da humanidade não suportáveis pelo planeta. A melhor expressão que eu consigo exprimir é esta. Não me parece que, a propósito da sustentabilidade, se devam fazer redações de adolescentes ou declarações, digamos, de mero apelo ao sentimento. Eu aos 66 anos, fui vencido porque achei que tudo me tinha corrido bem e tive um infarto do miocárdio e, portanto, por acaso foi a melhor coisa que me aconteceu porque me permitiu mudar completamente de vida, mas foi nessa altura eu percebi que precisava de coração para pensar. Sempre pensei, sempre foi aquilo que eu penso que fiz melhor na minha atividade profissional, como sou catedrático e investigador, e para ser sincero, só nessa altura é que eu descobri essa pequenina realidade. Ora, nós, para vivermos, precisamos do planeta. E há quase um século que os custos da nossa humanidade sobre este planeta não são suportáveis pelo planeta. E, portanto, nós temos que mudar o tipo de humanidade que temos, isto é, mudar a maneira como consumimos, mudar a maneira como produzimos, mudar a maneira como produzimos energia, enfim, um conjunto de coisas. Isto não se faz a partir do zero, não se faz desligando e voltando a ligar, faz com uma aceleração de um conjunto de transformações irreversíveis. Não vamos fazer as transformações pontuais ou reversíveis, tem que se fazer um conjunto de transformações irreversíveis e, portanto, isso é, aliás, algo que esta pandemia vai trazer como oportunidade que espero que possamos aproveitar. O que é que posso dizer sobre o impacto da Covid na economia? Como sabem, o grande impacto inicial e que permanece é o impacto na maior indústria do mundo. A maior indústria do mundo são o turismo e as viagens, e o turismo e as viagens foram, digamos, tiveram uma quebra global próxima dos 85% em 2020 e vão ter uma quebra, pelo menos até ao final do verão, significativa. Não digo tão grande, mas muito provavelmente não muito afastada desta quebra. Isso representa, digamos, um impacto tremendo. Toda a gente tem imagens dos aviões em terra, toda a gente tem imagens dos mais de 60% de hotéis fechados em Portugal, não vale a pena perder muito tempo, esse é um impacto absolutamente colossal. Mas para além disso temos as atividades com cadeias de valor globalizadas, o automóvel, a moda, grande parte da eletrónica de consumo e, portanto, aí, digamos, o impacto inicial foi também significativo, as cadeias de abastecimento sofreram algumas disrupções, agora a situação é diferente, já explicarei porquê, mas, portanto, isso é também particularmente visível. E depois começamos um jogo do gato e do rato entre pandemia e economia. Pandemia degradava os indicadores, apertava-se a economia. Os indicadores da pandemia melhoravam ligeiramente, desapertava-se a economia. E este jogo do gato e do rato é um jogo, obviamente, não estratégico, é um jogo muito limitado e só poderia trazer maus resultados. E, portanto, nós tivemos, digamos, descobrimos na primeira vaga, dar-vos um número que me parece interessante, em confinamento na primeira vaga, isso significa, portanto, o modelo de consumo em confinamento na primeira vaga significa gastar não mais de
55% do que é habitual gastar, para quem está em confinamento. O que significa que não, para manter o nível de vida não seria necessário ter o mesmo nível de rendimento. Nós tínhamos, aliás, nos sistemas europeus, uma ideia interessante de confiança, de equilíbrio social, que é quando há um choque sobre a atividade económica, esse choque, em princípio, costuma ser repartido por 3 grupos, ou seja, 1/3 pelos trabalhadores, 1/3 pelos empregadores e 1/3 pelos outros como contribuintes. E foi assim que se fez o primeiro layoff simplificado, em que, e para um trabalhador em layoff, no primeiro confinamento, o significado era esse, ficava-se com um salário de 66% para um nível de consumo na casa dos 55%, não é grande sacrifício. As empresas que interessa manter para poder responder à saída da crise sanitária tinham condições de liquidez para não se sobrarem, e o esforço que sobrava para a gestão do orçamento público era um esforço aceitável e suportável, sem excessivo endividamento por parte do Estado. Quando saímos do primeiro confinamento, começou-se a verificar um conjunto de instruções, nomeadamente, penso que terão visto essa informação, mas relembro, por alturas de julho a agosto, bateram-se todos os recordes de vendas num tipo de loja, que o mais conhecido é a FNAC, para não começar a explicar muita coisa que se pode dizer com 4 letras, e portanto, para terem uma ideia, em julho e agosto e setembro, nas lojas do tipo FNAC, vendeu-se mais 50% do que se tinha vendido em 2019. E isto significa que foi possível a muitas famílias fazerem uma poupança que converteram num conjunto de despesas que têm que ver com alguns bens de equipamento, digamos, como estes que me estou a referir. Também gastaram bastante dinheiro em bricolagem, também gastaram bastante dinheiro em reequipamento doméstico, sofás, coisas do género. Claro, houve um conjunto de empresas que começaram a fechar, houve um conjunto de atividades que da noite para o dia perderam grande parte do seu dinamismo e, portanto, surgiu aí uma característica completamente nova, que é uma profundíssima assimetria. Pela primeira vez nós temos uma crise económica em que, para certas atividades, para certas empresas, para certas pessoas, o rendimento cai 90%, 95%, 70%, 60%, e para outras o rendimento sobe, e sobe 20%, 30%, 40%. Portanto, não tem nada a ver com os ricos cada vez mais ricos, ou os pobres cada vez mais pobres, não tem nada a ver com as desigualdades que estavam a ser produzidas antes da pandemia, tem que ver com a natureza específica da crise económica e das medidas que foram adotadas. Penso que já terão notado, uma das medidas que se adotou foram as moratórias digamos, de crédito. As moratórias de crédito são um perigo grande. Portugal é o terceiro país que, em termos de valor, mais usou as moratórias de crédito, e elas foram organizadas de forma, eu diria, um bocadinho com mais problemas do que a vacinação. A vacinação é mais uma questão de... é mais um elemento num quadro diferente em que nós temos que reconstruir as instituições e o respeito dos cidadãos numa democracia pelas instituições, e portanto isso envolve vários aspectos. Aqui é mais um fenómeno de introdução da simetria. Não sei se repararam, o Parlamento Português legislou com efeitos retroativos na destruição do modelo de negócio dos centros comerciais. Os centros comerciais são baseados numa coisa que se chama eficiência coletiva, com renda fixa e renda variável, com objetivos partilhados por quem gera os centros comerciais e por quem se instala nos centros comerciais,
e portanto foram tratados como, porque são outros problemas de Portugal, nós achamos, do ponto de vista da opinião pública, pelo menos, vejo muitas vezes dito que o pequeno é bom, o médio é assim e o grande é mau, o que é mais que estúpido como afirmação, não é? Felizmente não se aplica às pessoas, não é? Ou infelizmente, porque eu, como tenho 1,68 m, ficava bem tratado, seria um intelectual de grande valor, não é? Se tivesse 1,90 m estava feito. Mas nós sabemos que a escala da organização tem que ver com a natureza do que ela faz, não é? Um hospital não é uma soma de quartos, não é uma soma de corredores, não é? Há escalas, existem escalas ótimas para as diferentes coisas e, portanto, nós temos, por exemplo, na economia hoje em dia, atividades que foram completamente disrompidas do ponto de vista da sua lógica, da sua racionalidade. Os dados que vos aparecem são dados difíceis, é como se eu fosse medir a tensão, tropeçasse, deixasse cair o aparelho no chão, pisasse ou caísse em cima dele e tenho que medir a tensão também mais nenhum. É provável que o indicador o resultado não seja muito preciso. Isto é, nós vamos todos lamentar muito que a atividade económica tenha caído 7,6% em 2020. Ela caiu bastante mais. Só o número de horas trabalhadas caiu cerca de 11%. Não foi um tempo de aumento da produtividade. Há uma grande dificuldade. Nós vivemos numa economia de valor, não vivemos numa economia de quantidade. Nós não podemos medir a eficácia dos cuidados de saúde por indicadores simples, como aqueles que muitas vezes são usados, do número de intervenções ou das taxas de ocupação disto ou daquilo. O grande indicador num sistema de saúde centrado nos cuidados de saúde é, obviamente, a qualidade dos anos de vida da população. E, portanto, nós temos um problema aqui de economia grande, que se vai transformar de economia real, que se vai transformar em economia financeira. Temos feito muito bem a política monetária e temos garantido estabilidade. Felizmente na Europa nós temos vivido de declarações dos governadores do Banco Central Europeu que têm sido percebidas pelos agentes económicos, primeiro Mário Draghi na outra crise, agora a Christine Lagarde, e portanto a função do Banco Central Europeu como emprestador de fim de linha está perfeitamente garantida, as pessoas acreditam nela e o que é preciso é que acreditem nela, e portanto isso é um elemento muito positivo. Portanto não temos problemas monetários, não temos problemas de inflação, temos problemas de deflação, mas vamos ao longo deste ano sair, digamos, se tudo correr razoavelmente bem, vamos terminar a vacinação próximo do final do ano, vamos colher antes disso resultados que podem ser significativos do ponto de vista de redução da infecção e dos seus efeitos negativos na população, nomeadamente os mais drásticos, mas temos aquilo que não podemos esquecer, que é, como concentramos tudo no tratamento da Covid, temos um conjunto de doenças crónicas da nossa sociedade, ou seja, aquilo que são os efeitos na saúde, da insustentabilidade dos custos da humanidade para o planeta, temos aí problemas muitíssimo graves que vão explodir ao longo de 2021 e vão ser muito fortes em 2022. E obviamente precisamos de reconstruir bem os sistemas de saúde, precisamos em Portugal de dar uma verdadeira oportunidade a uma grande convergência nacional sobre o Serviço Nacional de Saúde, enquanto serviço centrado nos cuidados de saúde e não nos hospitais ou nos prestadores de cuidados de saúde. O modelo em que o nosso Serviço Nacional de Saúde é gerido é infelizmente muito próximo do modelo da Federação Nacional dos Produtores de Trigo no tempo da ditadura em Portugal, em que no dia 1 de janeiro já se sabia quanto é que se ia produzir e já se sabia o dinheiro que se tinha, e portanto não se incentiva a complementaridade, não se incentiva aquilo que é uma salutar competição para fazer o melhor possível a favor
dos cidadãos portadores de doença, não se incentiva a inovação e a investigação, não se incentiva a concorrência entre terapias alternativas, não se introduz a racionalidade e a inovação que era necessário introduzir, não há complementaridade entre público, privado e social. Portanto, nós temos um conjunto de dificuldades em que, obviamente, eu espero que a pandemia nos permita fazer aqui uma grande inflexão, porque o problema não é propósito em tornar dinheiro. Se nós formos usar, e a expressão é muito preocupante, se nós formos usar aquilo que as pessoas se habituaram pela designação de bazuca. Bazuca é a pior estupidez que se pode ir buscar para o que temos pela frente. Isto não é para fazer chegar dinheiro às empresas, isto não é para fazer chegar dinheiro aos hospitais, isto não é para fazer chegar dinheiro a este ou aquele. Isto é para investir, isto é para fazer futuro melhor num conjunto de atividades que precisam de ser mais interligadas, onde nós precisamos de produzir mais sinergias, mais externalidades positivas. E, portanto, isto é a propósito do qualitativo, isto é a propósito de gerar valor, é a propósito de caminhos de médio e longo prazo, não é a propósito de decisões de curto prazo. E, portanto, mais uma vez, se não tivermos um orçamento plurianual para a saúde, nós não vamos tomar decisões adequadas. Vejam os disparates, a certa altura, março, abril, maio, parece que ventiladores resolviam todos os problemas e mais alguns. Não é? Nós precisamos de sistemas integrados, nós precisamos de muito mais, sei lá, não sou médico, sou economista, mas tenho estudado a economia da saúde durante larguíssimos anos. Nós temos um problema de, por exemplo, se formos aos problemas de prostatites, não é? Que para os homens, a partir dos 50 e tal anos em Portugal e noutros países tem uma expressão muito grande. O problema básico é um problema de informação, é um problema de educação, é um problema de enfrentar a vergonha digamos, do crescimento da hiperplasia da próstata. Não é? A hiperplasia benigna é uma coisa que tem que ser enfrentada apenas com informação, apenas com perda de vergonha, apenas com melhoria de certas formas de funcionar. Obviamente, em alguns casos, o benigno vai-se, mas no essencial nós precisamos de muito mais de cuidados primários, precisamos de usar as nossas capilaridades. Se as farmácias têm rendibilidade a mais, então tire-se mais dessa rendibilidade das farmácias para oferecer cuidados à população e não destruir essa rendibilidade. Não é? Felizmente, já não vivemos num modelo em que a farmácia está na economia do trespasse, vivemos num modelo em que a farmácia pode estar numa economia da capacidade científica e técnica e da prestação de serviços de capilaridade à população. E podia multiplicar os exemplos, mas a ideia que gostava de vos transmitir é: a economia vai ter uma crise muito significativa. Os meus receios são que as pessoas tentem aplicar esta crise económica, porque ela é desafiadora, porque é simultaneamente uma crise clássica e uma crise keynesiana. Isto pode parecer muito teórico, não são economistas, a maior parte, penso eu, mas explicar. Quando eu tenho uma crise keynesiana, eu tenho, as empresas têm na mão a possibilidade de produzir muito. É normalmente no fim de ciclos de inovação muito significativos. Eu tenho a possibilidade de produzir muito, mas não tenho procura. Foi o que aconteceu, digamos, nos anos 20, há 100 anos. Eu tinha estava numa segunda fase da segunda revolução industrial, tinha novos produtos, uma grande produtividade industrial, simplesmente os trabalhadores não contavam como consumidores. E o que resolveu essa crise foi, depois da Segunda Guerra Mundial, poder integrar a generalidade dos trabalhadores assalariados como consumidores, que passaram a ser determinantes na absorção dos avanços de produção que tinham sido gerados pela inovação científica e técnica e pela inovação organizacional nas empresas. As crises clássicas são crises de outro tipo, são crises em que eu tenho procura, mas não consigo satisfazer essa procura com a produtividade que tenho, com o tipo de organização que tenho. Portanto, tenho um déficit de inovação, tenho um déficit de produtividade. Eu tenho quem me queira comprar a 10, mas eu só consigo produzir a 11 ou a 12. E, portanto, ninguém vai produzir a 11 ou a 12 para vender a 10. E, portanto, eu tenho atualmente estas duas realidades.
as restrições que os governos impõem para tentar travar a pandemia são restrições que geram na economia uma crise clássica. Não sei se se lembram quando se falou, digamos, das primeiras restrições, a IATA vai explicar que os aviões, para poderem voar, tinham que ter um nível de ocupação superior a 70%, porque se tivessem um nível de ocupação inferior a 70%, ou os preços aumentavam muitíssimo ou não podiam voar. Os restaurantes, quando se reduz a taxa de ocupação, podem perder dinheiro. Portanto, isto é, há procura, mas não funciona do ponto de vista económico. E, portanto, é esta mistura explosiva de uma crise keynesiana e de uma crise clássica, uma crise de oferta e uma crise de procura, que nós vamos enfrentar em cheio, digamos, quando tivermos a crise sanitária mais ou menos resolvida. Eu vejo com preocupação a lógica da discussão popularucha, se o caminho vai ser em V, em W, em Z, não é? Para já o caminho foi em I, não é? Foi a descer, e a recuperação vai ser uma recuperação que obriga, não digo aos 3 Is, mas concordo com os 3 Is, mas a uma recuperação de aceleração das transformações que são absolutamente essenciais para resolver os problemas de sustentabilidade, para resolver os problemas de eficiência que temos, sobretudo no mundo dos serviços. Nós já não vivemos em sociedades industriais, vivemos em sociedades de serviços, vivemos em economias geradoras de valor e, sobretudo, aqueles que dão ao Estado uma nova função muito mais estratégica e muito mais reguladora, do ponto de vista estratégico, não do curto prazo, e não aquela em que temos vivido, que é uma função em que os Estados têm preocupado excessivamente em acelerar a globalização para se poder importar produtos baratos, satisfazer o nível de vida dos eleitores e manter certas soluções de governo bastante esgotadas em funcionamento. Portanto, nós temos desafios muito grandes pela frente e, portanto, um dos contributos que um fórum como este pode dar é o da aliança entre a economia e a saúde. Ambas se alimentam mutuamente e essa articulação entre uma saúde que gera valor e uma economia que ajuda a saúde a gerar valor e ao mesmo tempo é ajudada para poder retomar em novos moldes com maior sustentabilidade, travando ou regulando as assimetrias do futuro. Eu dou um exemplo, nós estamos muitas vezes preocupados com assimetrias que já não existem naquela dimensão e não nos preocupamos com as novas assimetrias. A economia é cada vez mais uma economia baseada no conhecimento. As pessoas geram valor em função não da sua força ou do horário de trabalho, mas em função da sua competência. E, portanto, como há assimetrias muito fortes ao nível das competências, nós vamos assistir nesta economia baseada no conhecimento que toda a gente gosta, vamos assistir a uma nova assimetria na remuneração das pessoas. As pessoas não produzem todas o mesmo valor, as empresas não produzem todas o mesmo valor. E, portanto, nós devíamos estar muito mais preocupados em regular isto, em garantir que não travamos a inovação, em garantir que os mais novos têm confiança numa economia inovadora e não em criar uma economia estagnada, garantista e centrada nas atividades do passado. E, portanto, há aqui uma articulação entre economia, entre saúde, entre sociedade, entre política, que é realmente muito desafiadora e aquilo que eu vos incentivava é não terem uma ideia tosca da economia, tal como nós não devemos ter ideias toscas sobre o papel da saúde no desenvolvimento humano e social. A saúde não é uma coisa como a arte. Isto é, a arte, quando era incentivada pela Igreja ou incentivada pelo poder político, era algo que dependia diretamente da riqueza acumulada nesses centros. A saúde não vive do PIB. A saúde ajuda a que o PIB seja mais elevado e ajuda a que a humanidade viva melhor. E todo o conhecimento que está centrado nessa evolução da saúde é economia baseada no conhecimento. Quando eu uso testes técnicos para evitar escaras, eu estou no coração da economia baseada no conhecimento.
não estou a transformar matérias-primas em produtos acabados, estou a partir de necessidades, que é não deixar fazer feridas em pessoas que acamadas, como sabem, ao fim de 2 dias, podem estar com escaras. E, portanto, em vez de produzir a partir das matérias-primas para acabar nos produtos finais, eu produzo a partir das necessidades humanas e sociais para chegar às matérias-primas. E essa é a única maneira que eu tenho de aumentar a sustentabilidade do planeta. Portanto, há aqui desafios realmente muito, muito significativos e eu incentivava uma leitura não conjunturalista disto. Isto é suficientemente óbvio. Os números dos mortos, os números da taxa de infecção, os números da perda de emprego. Agora, os números na medicina correm melhor do que na economia. Professor, Não sei se tem noção, mas... ia-lhe pedir depois para concluir. Que é para nós depois desculpa, tenho sempre a falar muito, mas não sei se tem noção que 10% do PIB são rendas imputadas em Portugal. Isto é, 10% do PIB não mexe, porque é o serviço que as casas que as famílias portuguesas compraram lhes prestam. E, portanto, eu calculo o PIB e bem, quando quero chegar ao nível de rendimento que tenho, calculo o PIB como se um ocupante proprietário da sua casa pagasse uma renda a si próprio e contabiliza essa renda imputada como PIB. Cerca de 10% do nosso PIB é isso. Ora, isso não mexe. E, portanto, os números vão subestimar a crise. Por outro lado, eu tenho uma dificuldade muito grande em ter indicadores para medir o efeito de tudo isto na produção de riqueza. Grande parte do que está aqui a amparar ainda a queda do PIB é déficit. Muitos, numa situação normal, todos os salários são PIB. Nesta situação, uma parte substancial dos salários não são PIB, são déficit. São déficit das empresas ou são déficit do Estado. Não se produziu riqueza. Não é? E, portanto, há aqui desafios muito grandes e, portanto, é suficientemente expressiva a crise económica, preocupação significativa que não haja grande conflito à escala mundial para não haver perturbações cambiais, vamos esperar que isso aconteça. A queda do Trump e a subida do Biden é muito importante para isso. Moratórias, enfraquecimento muito significativo de muitas empresas. No final deste ano saberemos se vamos passar de uma crise da economia real a uma crise da economia financeira ou não. Se não passarmos, estamos no bom caminho para poder começar a construir novas soluções. Se passarmos, vamos ter uma segunda vaga de crise económica dominada pelos aspectos financeiros e não pelos aspectos de atividade económica. E, portanto, há aqui muitas coisas em aberto e o melhor que podemos fazer é criar modelos transitórios na economia enquanto durar a pandemia, suportar esses modelos, respeitando drasticamente aquilo que é a prioridade do controle da pandemia sobre a prioridade da atividade económica, seja ela qual for, mas não desaproveitando as oportunidades de ter alguma atividade transitória para minorar os efeitos da queda e travar, sobretudo, aquilo que seria terrível, o desembocar de uma crise económica real numa crise económica financeira. Muito obrigado. Desculpa, tanto, mas é um tempo muito desafiante, é um tempo que é difícil. Exatamente. Muito obrigado então pela sua intervenção, professor. Eu iria passar agora, normalmente eu peço um comentário aos nossos comentadores habituais, mas eu sei que a doutora Maria de Belém, que está a assistir, gostaria de intervir e vai ter que sair um bocadinho mais cedo, de modo que eu, antes de passar a palavra ao professor Adalberto e ao doutor António Tavares, eu daria a palavra à doutora Maria de Belém. Doutora Maria de Belém. Ativo meu lado. Pronto, já está. Já está. Obrigada. Já estamos a ouvir. Um mimo e um cumprimento muito grande aos nossos oradores desta noite, professor Henrique Gomes e em especial ao professor Augusto Mateus, de quem gosto muito, sobretudo quando ele decidiu fazer uma inflexão na saúde, que foi uma lufada de ar fresco nos habituais donos da economia da saúde em Portugal. E, como veem, é sempre muito bom e muito importante ter olhares externos
ou não habituais, ou olhares que navegam noutras áreas que não propriamente os serviços de saúde, para conseguir ter o tal olhar de fora que chama a atenção para coisas que quem está dentro às vezes não tem capacidade para ver. E eu vou dar só umas notas muito breves, dizendo ao professor Henrique Gomes que realmente é verdade o que disse, mas o sistema é bom para quem consegue lá entrar. Depois de entrar, é uma maravilha, ou é muito bom. Enquanto não se entra e nós somos dos que conseguimos entrar, é uma tragédia. E temos que estar conscientes disso, porque se nós não conhecermos esse problema, não arranjamos solução para ele e serão 2/3 das pessoas aquelas que têm dificuldade realmente de beneficiar daquilo que é uma coisa realmente extraordinária, à qual nós reconhecemos um valor extraordinário quando dela conseguimos beneficiar. Em relação ao professor Augusto Mateus, eu queria muito saudar tudo o que disse e sobretudo aquilo que, como sabe, nós tivemos a sorte de ter sido colegas no, num determinado Conselho de Ministros, no dos tempos, não é verdade? Já no século passado, e tínhamos algumas conversas, e não há dúvida que saúde e economia enriquecem-se uma à outra. E tivemos algumas conversas sobre isso, fizemos algumas coisas, penso que é ainda dessa época a gênese do cluster da saúde, nós conversávamos muito sobre isso, e a nota que eu queria dar agora, porque é uma informação que a maioria das pessoas não conhece, tirando o professor Adalberto, que teve a infeliz ideia de me nomear para presidir a comissão de propositura de uma nova lei de bases, é que realmente um dos pontos fortes de crítica à lei de bases, ao projeto que nós fizemos, foi precisamente o facto de logo no princípio vir a importância da relação entre a saúde e a economia, porque a saúde é realmente o sustentáculo de atividades económicas de alto valor acrescentado. E, inclusivamente, punha-se que o Estado devia ajudar em todo o processo de patentes, porque nós também precisamos disso para nos situarmos bem, para termos uma boa reputação que tem valor económico. Um país com boa reputação tem valor económico, e a saúde é aquele bem que ninguém dispensa e ao qual realmente nós podemos ir retirar muito mais do que aquela intervenção direta na saúde das pessoas, porque cria oportunidade de emprego altamente qualificado, etc, 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 não vale a pena ir muito por aí. Agora, sublinhar também um outro aspecto que decorre do que o professor Augusto Mateus disse, mas que eu gostava de dizer com a minha linguagem, e que é: a saúde é também o tal instrumento disruptivo nas sociedades. A saúde é e pode ser pela relação que as pessoas têm com ela, quer de dependência, quer de afetividade, porque uma pessoa que sai de um problema de saúde fica realmente muito grata e com uma relação diferente com esta área, é o facto de ela poder ser um instrumento de mudança acelerada da sociedade. E designadamente numa época como esta, em que estamos numa transição digital, a saúde é uma ferramenta, porque todas as assimetrias que o professor Augusto Mateus referiu, há uma assimetria que a mim me preocupa imenso, que é a assimetria da falta de capacidade qualquer dia de nós dialogarmos ou de nós satisfazermos as nossas necessidades da vida diária se não tivermos competências digitais. E vamos acrescentar aos 500 mil analfabetos que temos, aos analfabetos funcionais, que eu não sei quantos são, mas serão umas centenas de milhares, e agora vamos acrescentar os analfabetos digitais. Isto é uma tragédia, é muito complicado e as pessoas não estão muito a pensar nisso. A saúde é um instrumento que pode ajudar a vencer algumas dessas etapas, porque as pessoas precisarão
de marcar as suas consultas, terão gosto em aprender a fazê-lo. E parecendo que não, tudo isto vai ajudar nessa melhor capacidade de nós nos relacionarmos com aquilo que são as exigências do futuro. Dizer também que não há dúvida que nós temos que olhar para a saúde com um olhar novo, o olhar não do dissenso, mas o olhar da concertação e da cooperação. Isso também foi a nossa ideia, até porque nós temos o tal problema que eu julguei que poderia ser o leitmotiv da saúde para o próximo futuro e que era realmente garantir a qualidade de vida a partir dos 65 anos, ou melhor, melhorar essa qualidade de vida da mesma maneira que tivemos interesse em fazer isso em relação à mortalidade infantil. Isso está resolvido por outras razões, não podemos aprofundar aqui, mas realmente aquilo que nos devia unir era garantir que as pessoas melhorassem a sua qualidade de vida. Isso implica a tal intersetorialidade ao qual somos tão avensos. E, portanto, devemos ter bandeiras, e bandeiras que sejam todas elas no sentido de desenvolvimento humano. E hoje em dia foi, ou melhor, hoje à noite foi muito disso que se falou, porque se nós tivermos todos esses instrumentos de que falou o professor Augusto Mateus, orçamentos plurianuais, visão estratégica, e soubermos para onde queremos ir, nós seremos capazes de lá chegar, assim tenhamos realmente quem tenha essa visão e não se preocupe apenas com os soundbites que já são completamente démodé e que sobretudo não fazem a felicidade de ninguém, apenas da meia dúzia que os ouve. De maneira que muito obrigada por este serão tão rico. Ao meu amigo Augusto Mateus, um grande abraço, e a todos os outros organizadores, comentadores e palestrantes, e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, muito obrigada por me terem deixado falar para poder sair. E um grande abraço. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria de Belém. Um abraço, Maria de Belém. Neste momento eu vou abrir o debate à audiência e os comentários finais depois caberão ao professor Adalberto e ao doutor António Tavares. Portanto, como é habitual, a forma de participar é escrever a palavra falar no bate-papo e eu depois irei dando a palavra em função da ordem de chegada aqui das mensagens. Eu vou esperar um bocadinho, um minuto, se não houver alguém, eu passo então a palavra ao professor Adalberto ou ao doutor António Tavares. Doutor António Tavares, eu não tenho aqui ninguém ainda inscrito, quer fazer um comentário? Entrou agora um pedido no Veludo. Muito bem, então eu vou passar a palavra ao Dr. Nuno Veludo. Eu peço que sejam breves nas vossas intervenções, porque nós já vamos muito adiantados no tempo. Dr. Nuno Veludo. Boa noite, era por isso que estava indeciso entre falar ou não, para dar a oportunidade, quer dizer, para ouvirmos os comentadores que são bem mais importantes do que eu. De qualquer forma, eu queria saudar a sessão que está a ser feita hoje. Sem desprimor pelas outras sessões, esta é para mim a melhor que eu estou a assistir e a ouvir desde que participo nestes fóruns, portanto o bem-aja para quem participou até agora e quem interveio. Queria só deixar aqui uma outra ideia básica. Eu ouvi aqui várias coisas que me interessaram bastante e muito que podiam ser até mais densificadas, se fosse esta uma conversa talvez presencial, que tanto temos saudade. Coisas como o investimento plurianual. O professor Adalberto, por exemplo, acho que viveu na pele, ao ser Ministro da Saúde, a questão do SNS estar em constante suborçamentação. De facto, é impossível planear o que quer que seja com qualidade e com detalhe se estamos constantemente em suborçamentação. Portanto, o investimento plurianual, se calhar recorrendo ao ano zero do orçamento do SNS, um ano em que se sabe o que é que se tem que, ou seja, que se tem orçamento realmente para as necessidades e não constantemente estar a injetar conforme o ano anda e conforme às vezes os soundbites também vociferam. Portanto,
plurianual para combater a suborçamentação era essencial. E o clássico, que era investir nos cuidados de saúde primários, como também foi dito, porque não é possível ter uma percentagem ínfima do investimento em saúde nos cuidados de saúde primários. Não é possível ter 40% do investimento do SNS dedicado logo à cabeça para grupos, certos grupos privados, ou o que é que seja, que têm que o receber, obviamente, mas isso não é possível, não é sustentável. Os cuidados de saúde primário, como tanto foi dito, são um investimento em saúde, e saúde é economia, e economia é saúde, portanto é uma relação intersectorial, aliás. Portanto, investir nos cuidados de saúde primário, acho que é finalmente a vez de o fazermos, que esta pandemia nos tenha ensinado. Acho que temos de ir para aí. Ou, por exemplo, aproveitar a pandemia para fazer uma avaliação real e nacional de todos os recursos humanos que temos existentes no Serviço Nacional de Saúde. Eu questiono se há eu até digo uma folha Excel em que se sabe perfeitamente o que é que falta, o que é que se tem, enfermeiros, assistentes operacionais, médicos, todo o leque de profissionais necessários ao SNS. É preciso mesmo olhar e se calhar começar do zero e ver o que é que faz falta. E onde faz falta, pôr os profissionais que são necessários. Ou seja, nós temos a pandemia, e foi dito também muitas vezes, que é uma oportunidade de não ir ao antigo normal, mas ter de facto um novo normal que rompe com alguns vícios do passado. Esses vícios ou falhas, por exemplo, têm que ver com saúde mental. Saúde mental já está a ter um impacto brutal com a pandemia. É agora uma oportunidade para investir a sério na saúde mental. E isso está ligado, obviamente, aos cuidados de saúde primários. E para terminar, para não demorar muito mais tempo, também temos uma oportunidade de pensar nos mais velhos e repensar também a estrutura de apoio aos mais velhos, como, por exemplo, as estruturas de lar, que não há uma rede pública de lares, como há, por exemplo, centros de saúde, e se calhar pensar em ter uma rede realmente pública, gerida por uma entidade pública, uma mistura entre o Ministério da Segurança Social e da Saúde, algo assim, mas é essencial. E agora terminar mesmo, aquele mito do vírus ser democrático, já toda a gente percebeu que não é de facto democrático, é mais democrático para uns do que para outros, tem impactos e consequências muito diversos, tanto no momento da infecção como nos momentos subsequentes. Veja-se a questão dos migrantes, por exemplo, que sofrem muito mais do que os outros, e precisamente por aquilo que a doutora Maria de Belém falava, é difícil entrar no sistema, e quem não está no sistema é muito mais penalizado. Portanto, é a altura de repensar várias coisas, tornar isto muito mais democrático, até porque para combater os securitarismos que muitos falam, temos que ter uma segurança não securitária, uma segurança dos direitos humanos. Muito obrigado, doutor Nuno Veludo. Doutor António Tavares, quer fazer um comentário? Muito obrigado. Eu queria primeiro também cumprimentar os nossos convidados de hoje, o professor Henrique Lopes e o professor Augusto Mateus. Da minha parte, eu gostava aqui de salientar que neste momento em que tentamos quebrar este círculo vicioso, como se diz no nosso tema, ambos os oradores trouxeram temáticas extremamente interessantes para a nossa reflexão. De um lado, a maneira como o professor Henrique Lopes pegou na questão dos países mais atrasados, como é que os países com menos capacidade conseguiam aparentemente responder melhor a esta situação de crise, o que não deixa de ser um paradoxo depois quando passamos para a visão do professor Augusto Mateus e encontramos aí referências interessantes à questão da economia e da saúde. E eu acho que é esse o domínio que está feito falta a este debate, porque a pandemia no dia seguinte vai trazer, obviamente, dificuldades na saúde, na economia, mas inevitavelmente também o vai fazer no social, porque o social acaba por ser a soma da economia e da saúde e dos problemas que estão na nossa sociedade. Hoje, com, enfim, eventualmente as moratórias atrasadas, temos um conjunto de pessoas que estão claramente submersas por essa grande vaga da crise, estão confinadas. A crise também, de certa maneira, está confinada, a crise social, mas ela vai depois explodir de uma forma muito vincada, nomeadamente até por causa dos problemas que já foram aqui falados, de várias ordens, inclusive a da saúde mental, que vão trazer desequilíbrios à forma de gerir. E eu acho que esses desequilíbrios vão se refletir depois no sistema que nós temos.
um sistema que está completamente, falava-se aqui na assimetria, mas parece-me claramente que ele está com várias velocidades. Toda a maneira, e eu estou, enfim, um bocadinho por dentro, como outros aqui, acompanho por dentro o momento em que estamos a viver no país, e ele é efetivamente preocupante pelo causa, inclusive, da forma como nós temos o nosso sistema organizado. E é esta falta que o sistema tem trazido, do meu ponto de vista, para fora, para as pessoas, porque não nos organizamos. Nós esquecemos claramente, por exemplo, dos doentes não Covid, são doentes que temos esquecido no meio desta pandemia, e depois temos também esta questão que o professor Augusto Mateus salientou, que é fazer da saúde valor, trazer valor neste domínio. E esse valor também, permitam-me que chame, também tem que trazer para aqui a educação, não é? Nós temos investido muito pouco na educação. A educação não permite, portanto, que os jovens tenham uma forma saudável de abordar a própria questão da saúde. E depois, quando temos os idosos, e quem tem como eu responsabilidades neste domínio, depois já com este tipo de paradoxo, que é as famílias dizer que os idosos comem pouco, que não lhes dão de comer, que, coitadinhos, pese embora já tenham amputado 2 ou 3 dedos de um pé, deve continuar a comer o bolo e deve continuar a comer o açúcar. E, portanto, estes desequilíbrios que nós temos na nossa abordagem sistémica a esta questão da ligação saúde, economia e depois o social, conduz também a que se ganhe uma despesa muito significativa no sistema, que é fruto meramente por não termos condições quer de organização e quer de educação, que me parece importante. E por isso, esta questão de olhar a saúde como valor, como o professor Augusto Mateus aqui deixou, acho que é uma nota extremamente importante, perante depois aquele que foi a visão do professor Henrique Lopes, que trazia o Ruanda, o Camboja, o Vietnã e outros países como estarem a ter sucesso numa área onde nós, talvez mais ricos, talvez mais desenvolvidos, mas não assim mais inteligentes, estamos a sofrer. E ficava por aqui agora, Pedro. Obrigado. Obrigado, Dr. António Tavares. Professora Adalberto. Obrigado. Bom, eu concordo com o que o Dr. Nuno Veludo disse, quer dizer, eu não direi que foi a melhor, esteve ao nível, foi muito interessante porque foi diversa. Tivemos aqui um olhar de duas pessoas que, enfim, que nós respeitamos muito, uma perspectiva que se complementam muito, o professor Henrique Lopes, o professor Augusto Mateus, foi de facto tem sido um serão absolutamente estimulante do ponto de vista intelectual. Mas eu queria, se me permitem, só nestes 5 minutos finais, deixar aqui algumas notas. Nós temos que escrever. Nós, na SEDES, eu e o Dr. António Tavares e outros amigos, estamos a fazer um trabalho a procurar fazer um trabalho de médio e longo prazo, mas acho que devíamos aproveitar este fórum também para começar a escrever alguma coisa, porque o que não se escreve não existe, o que não fica escrito não tem utilidade nenhuma, quer dizer, fica aqui no éter das palavras. Ora bem, eu partilho muito do pensamento do professor Augusto Mateus, porque é um pensamento eclético e ao mesmo tempo iconoclástico, porque se afasta um bocadinho daquilo que é a narrativa das tribos. A narrativa das tribos é que, em boa verdade, levou de Portugal, desde a reforma do António Arnaud, nunca mais houve nenhum momento de reforma disruptiva ou fraturante no sistema de saúde português. E o que nós vemos ao longo dos diferentes governos, PSD, CDS e PS, com maioria à esquerda, é uma narrativa orgânica. Se vocês forem rever todos os debates eleitorais, todos os programas e até os debates do Parlamento, e eu fui centenas de vezes às comissões, fui aliás o ministro que mais vezes fui chamado ao Parlamento, porque o Dr. Paulo Macedo tinha maioria absoluta e, portanto, o PS e o CDS bloqueava a ida, e eu, na minha circunstância, o PS nunca conseguia dizer que não ao Bloco e ao PC, portanto ia lá todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana. Mas eu tenho de memória que nos debates nunca nós nos fixámos em objetivos de ambição. O PC pedia mais 100 médicos, o Bloco de Esquerda mais 200 nutricionistas. Quando a coisa estava um bocadinho mais desanimada, vinha o debate público-privado e tínhamos de ter tudo público, tudo privado, o subfinanciamento, depois tínhamos a Convenção para a Saúde, que é uma iniciativa da sociedade
se viu que vinha pedir mais dinheiro, e eu até dizia na brincadeira, perguntava ao meu staff no gabinete, esta semana quando é que vai ser o debate sobre a suborçamentação e o subfinanciamento? Porque todas as organizações que gravitam em volta do sistema de saúde e que dependem do dinheiro público faziam um seminário qualquer a dizer que o que faltava era mais qualquer coisa aqui ou mais qualquer coisa ali. Ora bem, ninguém se fixou no ponto central estratégico que obriga um sistema de saúde no país, que é o resultado final, que é a pessoa. Nós, por exemplo, podíamos ter feito algo que fixasse como objetivo melhorar os anos de vida saudável que o professor Augusto Mateus ali referiu. Pudéssemos ter um ataque estratégico e concertado à diabetes, à pobreza, às pessoas que morrem todos os invernos por frio, porque as casas não têm as mínimas condições. Portanto, há um conjunto de dimensões que são estratégicas e que até geram consenso, mas nós focalizamos muito no orgânico, no processo, no funcionário, no recrutamento, nos regimes de trabalho, nos estatutos. Por outro lado, em boa verdade, desde o tempo de António Arnaud, mais nenhum governo se interessou estrategicamente pela saúde. A saúde é considerada como um incómodo orçamental. E sempre que qualquer ministro da Saúde pedia mais recursos, o que era dito era que havia muita ineficiência, havia muito desperdício. E, portanto, nós passámos os anos todos, ao longo destes últimos 30 anos, a discutir esta dilemática entre a ineficiência e o desperdício que existe, mas ignorando sempre aquilo que é o modelo de desenvolvimento estratégico e nunca introduzindo ou chamando a economia à saúde. Porque aquilo que o professor Augusto Mateus dizia, agora fala-se do value-based healthcare, fala-se da necessidade que a saúde acrescenta valor à economia, que os aviões estão no chão, que o mundo parou todo. Mas vocês reparem bem que quando se começou a falar da ligação entre economia e saúde aí há 20 anos atrás, isto era considerado uma conversa esquisita, estranha, não faria muito sentido. E quando mais recentemente se falou nisso, começou a pensar que isso era uma conversa do setor privado que queria ganhar mais uns dinheiros à volta da saúde e era de facto buscar mais dinheiro público ao Estado. É um problema que não é só português, é um problema que nós encontramos em Espanha, Itália, em França, no Reino Unido, é um problema sistémico na Europa, tem que ver com uma tensão na sociedade em que os governos centram as suas prioridades na área económica, na área financeira e até, por vezes menos um pouco na área social e desvalorizam a importância do vetor saúde no desenvolvimento humano. Não é por acaso que na Europa a saúde sempre foi considerada uma questão dos Estados-membros, uma matéria dos Estados-membros, aliás os tratados assim a definem, quer o de Lisboa, quer o Tratado de Maastricht, e, portanto, agora com a questão da crise pandémica, começam-se a falar uma União Europeia da Saúde, uma abordagem mais integrada, a compra centralizada das vacinas. Portanto, para concluir, eu acho que esta sessão de hoje foi, de facto, muito interessante. Nós temos que, sem nenhum tipo de complexos, perceber que há uma dimensão que precede a economia, que é a dimensão saúde, que é a proteção da saúde, que é o desenvolvimento das pessoas. Temos que perceber que temos que alinhar o modelo de saúde com o modelo demográfico. Ora, sendo nós o país mais velho da Europa, nós não temos um sistema de saúde adaptado nem de proteção social ao país mais velho da Europa. E vimos que com a pandemia temos aqui só 3 notas finais que eu deixaria agora um bocadinho como parafraseando o Dr. Marcos Mendes, não tendo-os tanto, que 3 notas finais, que é esta. Nós vimos que o nosso Serviço Nacional de Saúde sofreu e está a sofrer muito com este impacto, que tínhamos debilidades que nós conhecíamos e que existem, que têm que ser pensadas e têm que ser corrigidas. Assistimos a esta questão que, do ponto de vista simbólico, me parece perfeitamente, que me deixou perplexo, que é a ajuda externa de um país alemão ser metida num hospital privado de referência. Eu não percebi nada se isto significava que, afinal, a lei de bases que foi aprovada já não está em vigor, se, afinal, os preconceitos que havia na combinação entre os setores estão arrumados, mas que isto ficou assim um bocadinho mal percebido e estranho do ponto de vista dos símbolos, porque a vida social também é uma questão de símbolos. E terminava com 2 reflexões de que, em saúde, as más decisões ou as decisões erradas ou precipitadas têm custos que muitas vezes são brutais. Nós tivemos, recentemente, 2 enganos por 15 dias. E esses 2 enganos foram: esquecemos no dia 15 de dezembro de suspender os voos para o Reino Unido,
e do Reino Unido para cá, quando já se conhecia a existência da estirpe britânica, e agora até há pessoas que dizem espantosamente que a culpa disto é dos enfermeiros que foram trabalhar para o Reino Unido e vieram passar o Natal a casa. Eu ouvi essa afirmação, de facto, extraordinária. Esquecemos disso por 15 dias. O facto de não termos fechado os voos a 15 de dezembro custou muito daquilo que sofremos em janeiro, e também nos esquecemos de fechar as escolas por 15 dias. Estes dois erros nestes 15 dias significou aquilo que passámos e que estamos a passar ainda, embora agora pareça que finalmente a abrandar. Portanto, muito obrigado ao professor Henrique Lopes, fantástico. Foi um gosto tê-lo connosco, esperamos que possa vir a fazer parte dos passageiros frequentes deste nosso webinar quinzenal. Muito obrigado ao professor Augusto Mateus, que é sempre uma delícia, digamos, ouvi-lo. Nós não nos cansamos de o ouvir, porque estávamos aqui uma hora inteira em corrido, porque de facto é uma pessoa que pensa muito bem, não sendo da televisão. Albert, posso ter 30 segundos? Com certeza. Eu, aliás, despeço-me já e dou-lhe a palavra. É um bocado oportunista, mas é que eu tinha 3 números para vos deixar, tentando de alguma maneira valorizar aquilo que é o contributo dos economistas para pensar as coisas. Dos meus trabalhos, quando eu comparo a produtividade entre Portugal e o núcleo dos países mais desenvolvidos da União Europeia, a União Europeia há 15, aquele onde nós estivemos, só a Grécia estava atrás de nós. Quando tentamos medir aí a produtividade, Portugal tem entre 50% a 55% da produtividade da União Europeia há 15. Quando vamos comparar o poder de compra, temos entre 70% a 72%. E quando vamos comparar o nível de consumo, temos entre 82% a 84%. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas preferem o curto prazo de uma forma absolutamente visível. A atividade melhor tratada do ponto de vista fiscal em Portugal é o jogo. A atividade pior tratada é a inovação. E, portanto, nós não podemos ser condescendentes em relação a um comportamento coletivo e a medidas que definem a organização dos orçamentos públicos, que são indutoras daquilo que depois nos acontece. E, portanto, o grande contributo da saúde é, pela sua própria natureza, poder introduzir naquilo que é a recuperação, embora isto já vivemos numa sociedade de tags e já estamos com o tag da recuperação e da resiliência, para além do tag do verde e do digital, enfim, de coisas que formalmente podem estar certas, mas é preciso traduzi-las por coisas concretas. Mas, portanto, a minha esperança é que nós, para sairmos da crise sanitária, para enfrentarmos os cuidados de saúde que foram postos de lado durante a crise sanitária, para enfrentarmos aquilo que são os problemas, temos que já que fizeram essa referência, temos que nos aproximar da coragem que teve Singapura a dizer que, querendo desenvolver-se mais depressa, tinha que enfrentar problemas de saúde mental e, portanto, ia dar prioridade à saúde mental. Isto pode parecer grotesco, mas não é nada parvo do ponto de vista da formulação de uma estratégia de desenvolvimento económico e social, e dá à saúde um papel relativamente interessante. Portanto, o meu ponto é, enquanto não tivermos um nível de produtividade idêntico ao nível de consumo no contexto europeu, nós continuaremos a produzir os desequilíbrios que temos produzido no sistema de saúde. E, portanto, o grande contributo que a economia tem para dar é poder convencer os portugueses a, por um momento, procurarem investir mais e consumir menos e, sobretudo, procurarem investir melhor com a produção de resultados mais transformadores e mais inovadores. Esse é o grande contributo que a economia pode dar e não aquela vertente a que se reduz normalmente a economia, que é ao dinheiro ou às bazucas ou aos fundos dos contribuintes europeus. Peço desculpa, mas parecia que podia ser um bom mote para as vossas próximas sessões. Muito obrigado, professor. Eu, antes de terminar, gostaria ainda de também passar a palavra ao professor Henrique Lopes com um último comentário. Professor. Muito obrigado. Eu não posso deixar de concordar com praticamente tudo o que foi dito. Aquilo que me dói ao ouvir este debate é que em 1998, em novembro de 98, o meu amigo Jorge Varanda
na altura presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, fizemos um grande encontro com 500 e tal pessoas ligadas à administração da saúde, em que em larga parte do que aqui foi dito foi lá solicitado. O Sistema Nacional de Saúde tinha de evoluir, porque evoluiu muito tecnologicamente, mas com o devido respeito, há aqui uma série de distintos membros do Serviço Nacional de Saúde, mas não evoluiu organizacionalmente em paralelo à catadupa de desenvolvimento científico e tecnológico que operámos ao longo destes 40 anos. O problema, aliás, a doutora Maria de Belém Roseiro honrou-nos com a presença nesse congresso internacional que organizámos. O problema é que entre uma concordância, uma abrangência intelectual que a própria FLAD, na altura, propôs editar o livro, a síntese do que lá se fez em livro em português e inglês, do que lá se falou, 22 anos passados, pouco está aplicado. E, portanto, esta reflexão, estas discussões são fundamentais, mas têm que passar ao terreno concreto. Não podemos continuar a ter debates intelectuais altamente estimulantes, que no fundo creio que a esmagadora maioria dos que aqui estamos concordamos com tudo ou quase tudo, mas temos que passar ao concreto. E o concreto é a transformação e a evolução organizacional das estruturas do Ministério da Saúde, da forma como organizamos as coisas, porque tenho que recordar que a simples, entre aspas, organização em princípios de qualidade na saúde e em princípios de qualidade de gestão está mais do que demonstrado que permitem baixar os custos do que atualmente se faz em pelo menos 10%, ao mesmo tempo que aumenta o grau de humanização dos serviços que lá estão. E, portanto, o meu apelo, antes de mais, também agradecer o prazer imenso que tive em estar aqui convosco. Seguramente estarei, se tiver a oportunidade de estar a ouvir e a aprender convosco, mas o meu grande apelo é: isto é tudo muito bonito, mas nós já dizemos com diferentes matizes há décadas. Temos é que passar à prática, à transformação, à evolução dos sistemas. E agora vamos ter, durante pelo menos 5 anos, enormes desafios, aquilo que eu alertei para a sindemia, isto é, aquilo que acontece social e clinicamente por causa de uma pandemia, é a sindemia. A sindemia vai ter agora lugar e vai prolongar-se pelo menos 4 a 5 anos na sua fase aguda, e segundo os estudos da Escola de Saúde Pública de Harvard, prolonga-se até 20 anos. E, portanto, iremos encontrar ecos sucessivos, cada vez mais difusos, mas iremos encontrar ecos desta pandemia pelo menos até 2040. E o Serviço Nacional de Saúde vai ter, e o Sistema Nacional de Saúde vão ter ambos que se adaptar a este novo repto de responder ao que acontece e ao que acontece fruto do que aconteceu. Novos programas de rastreio vão ter que estar muito ativos na área da cardiologia e da oncologia. Programas de recuperação de cirurgia vão ter que ser levados ao limite, e isso só é possível com profunda inovação nos processos. Fazer mais do mesmo vai entrar em ruptura. Finalmente, o último apelo, que em Portugal não está a ser levado a sério, é crítico um programa de saúde mental para trabalhadores de saúde. As pessoas estão sujeitas a um burnout tremendo. O número de baixas de pessoas, neste momento, por burnout, profissionais de saúde, é enorme, e estas marcas vão ficar. E, portanto, é do mais básico bom tom desenvolver já deveria estar no terreno, desenvolver já e a pensar nos próximos 2, 3 anos um programa de apoio, não é de tratamento e de acompanhamento de saúde mental aos trabalhadores de saúde. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui convosco, estar a aprender, estar a poder partilhar. Seguramente que terei um enorme prazer, só não virei quando não puder mesmo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nós estamos mesmo no final da nossa sessão. Eu quero agradecer a todos os que participaram e assistiram, e um agradecimento muito especial aos nossos convidados de hoje, o professor Augusto Mateus e o professor Henrique Lopes. E também um cumprimento especial aos nossos comentadores habituais, o professor Adalberto e o professor António Tavares. E com isto dou por encerrada a sessão. Daqui a 15 dias cá estaremos novamente com outro tema da atualidade ligado à Covid-19. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado, boa noite.